Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo, Victor Reuter aqui. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre pós-produção, para dar algumas dicas rápidas aí. Pós-produção é uma das coisas aí que gera muito medo em muitas pessoas que, enfim, não têm a prática ali com o Photoshop, mas eu vou te mostrar como que você pode conseguir melhorar um pouco o teu resultado. Então eu tô aqui com a imagem do Pedro Amorim, que ele é aluno do curso Know-How 2.0. O Instagram dele, se você quiser seguir, eu tô deixando aí na tela para você poder acompanhar os trabalhos dele. E a pós-produção nada mais é assim, muita gente me pergunta como que eu deixo a minha imagem realista na pós-produção. E não é a pós-produção que vai ter a função de deixar o teu render realista, tá? A pós-produção, no meu ver, ela vem para acrescentar e fazer pequenos ajustes. Então, por exemplo, essa imagem aqui do Pedro, que é uma imagem que ele fez após assistir às aulas do curso ali, tem algumas coisas que eu poderia melhorar, que é, por exemplo, as linhas verticais aqui, ele esqueceu de fazer um bom alinhamento aqui no enquadramento e colocar a perspectiva de 2 pontos. Então a gente consegue arrumar isso aqui na pós-produção e vou dar algumas dicas extras aí. Então vamos abrir essa imagem dele aqui no Photoshop. Então já com a imagem dele aberta aqui, para a gente resolver primeiro as linhas verticais aqui, ó, a gente consegue ver principalmente por essa lateral aqui, que a linha ela não está reta. Isso você pode fazer de várias formas no Photoshop e uma forma bem fácil você pode vir aqui em filtro, correção de lente. Abrindo aqui o correção de lente você pode vir em personalizado e fazer aqui a transformação da perspectiva. Então eu vou mexer na perspectiva da imagem aqui, ó, para tentar colocar essas linhas mais retas aí. Então eu vou mexendo até sentir que um alinhamento aqui ficou melhor. Vou dar um OK. Se eu apertar aqui um Ctrl Z, ó, você vai ver um antes e o depois, antes e depois. Então eu chapei essas linhas verticais de uma forma que ela ficasse mais alinhada. Outra coisa que você pode fazer é usar também a ferramenta de crop aqui, ó. Se você quiser, você pode usar uma das regras aqui de fotografia, por exemplo, a gente pode usar a regra dos terços e dar um clique aqui para tentar deixar mais centralizado esse enquadramento, né? Então, por exemplo, eu não vou cortar a logo dele aqui, mas vou tentar dar um crop nessa esquerda aqui para tentar deixar essa imagem um pouco mais simétrica, digamos assim. Então vou dar um Enter, aqui um Ctrl Z, ó, o antes e o depois, um pequeno corte para tentar deixar essa imagem um pouco mais alinhada, digamos assim. Eu tentaria fazer outras coisas, mas aí já teria que ser direto no render, que seria colocar essa câmera um pouco mais baixa e olhando um pouquinho mais reto para frente ali, talvez até afastar um pouco, isso a gente conseguiria lá direto no render. Mas aqui já deu uma melhorada e para fechar, uma das coisas que eu gosto de usar muito aqui no Photoshop é o filtro do Camera Raw, porque a imagem dele aqui a gente sente que está precisando de um pouco mais de contraste. Então você pode vir aqui em filtro, filtro do Camera Raw, e aqui no filtro do Camera Raw você tem vários controles. Olha, abre essa outra janela aqui, em que você pode... Primeiro que eu gosto de usar muito é esse aqui, esse conta-gota, ó, ferramenta de equilíbrio de branco. Se você clicar nela e clicar em uma área do projeto que tenha que ser branca, por exemplo, essa parede aqui, ele já vai automaticamente fazer um balanço de branco de forma automatizada, deixando a tua imagem aonde tem que ser branco, branco. Então isso aí pode dar um ganho muito grande na tua imagem. Os outros controles aqui são os controles de exposição, que eu poderia dar um ganho a mais, contraste também, dá um ganho a mais. Os realces aqui é para você remover os estourados, inclusive ele te mostra ali em vermelho. Se o seu não estiver aparecendo, você pode clicar aqui em cima para ver se está estourado, então você poderia remover. As sombras aqui você pode clarear ou escurecer, geralmente eu gosto de dar uma clareada para deixar a imagem mais homogênea. Aqui você tem também controles de brancos e pretos, se você quiser escurecer os pretos aqui, você tem um ganho de contraste. E essas três aqui, textura, claridade e desembaçar, são muito boas também para você conseguir mais detalhe nas texturas, né? Então vou tentar dar uma aproximada aqui no piso, ó. Repare como conforme eu vou aumentando, ele traz mais nitidez para os materiais e para as texturas aí. Então eu uso muito essa função, o claridade também, e o desembaçar também gosto de usar um pouquinho. Fechou. Você poderia, inclusive, se você quiser, usar alguns ajustes extras aqui. Você pode ir explorando o Camera Raw, ele é bem intuitivo, mas a gente tem aqui, por exemplo, correção de lente, ó.
eu poderia aplicar uma vinheta se eu quisesse também nessa imagem dele aqui. Vou dar um OK e agora a gente tem o antes e o depois do Camera Raw aqui. Então deu um ganho aí de contraste, de profundidade. E talvez uma última coisa que eu poderia fazer para dar uma dica a mais nessa aula aqui seria deixar esse roupão um pouco mais branco, né? Para isso a gente tem o Material ID, que é um dos canais lá de render, mas eu vou tentar fazer de forma manual. Então eu vou criar uma seleção aqui pegando essa ferramenta, ó, de laço poligonal, e eu vou tentar criar uma seleção mais perfeita possível aqui desse roupão. Eu não vou me preocupar com uma perfeição máxima, mas a gente vai tentar chegar ao melhor possível aqui. Então eu teria que fazer o recorte dessa planta e nem teria necessidade disso também, porque se você tivesse com o Material ID você conseguiria fazer uma seleção tranquilamente. Bom, aqui eu dei 2 cliques sem querer, então vou pressionar o Shift para continuar adicionando uma seleção aqui, ó. Então vou fazer isso e vou dar 2 cliques agora sim. E para poder deixar esse roupão mais branco, eu poderia simplesmente criar uma nova camada aqui com a seleção feita de cor sólida. E aí colocar uma cor branca aqui. E agora eu poderia experimentar os Blend Modes aqui, ó, por cima da imagem. Então um Blend Mode que vai funcionar legal aqui, talvez seja o Luz Indireta. Ó. Então o Luz Indireta acredito que seja o melhor. Então vou trabalhar com ele, Luz Indireta. Vejo o antes e o depois, ó, como que o roupão ficou mais branco ali. Inclusive eu poderia, se eu quisesse duplicar o efeito, dar um Ctrl J e aí ele deixaria mais branco ainda. Eu poderia até tirar um pouco da opacidade. E aí assim, eu gosto, né? Eu poderia selecionar com Ctrl essas 2 camadas aqui, apertar o Ctrl G. E aí, por fim, estamos aqui com a nossa pós-produção, né? Então o intuito dessa aula aqui é te mostrar como vale a pena, né, você aprender o Photoshop, certas técnicas para dar um ganho a mais na tua imagem. Então vou salvar esse render aqui para a gente poder comparar o antes e o depois. Então eu já estou aqui com a imagem aberta, o antes, o render original e o depois com a pós-produção. São pequenos toques aí, pequenos detalhes que você pode vir a ter um ganho muito grande no teu resultado. Então espero que você tenha gostado dessas dicas, que você tenha aí entendido para que serve uma pós-produção. Um abraço e até a próxima videoaula.